Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13. Nós vamos ler até o 21. Aquele que encontrou, que puder ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus, amém. Aquele que não puder, o Senhor sabe o motivo. Que diz assim: exortação à santidade. A minha Bíblia está falando a exortação à santidade. Outro tem um tema diferente, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformado com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julgar, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes regados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que vos ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado, graças, Senhor Deus, mais uma vez nós te damos, Pai. Pai, nós sabemos, Deus, que sem Ti nós não estaríamos nem aqui. Mas, Pai, pelo Teu poder, a Tua autoridade, nós conseguimos estar de pé. Então, Senhor Deus, nós te pedimos nesta noite, Pai, unge os nossos ouvidos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Deus, aquilo que Tu bem quiser, Pai. Pai, eu confesso que sem Ti eu não sou nada, Pai. Sem Ti eu sou pobre e miserável. Mas pela Tua graça, o Senhor me alcançou e alcançou os Teus filhos que aqui estão nesta noite, Pai. Então, Senhor Deus, continua falando conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, a gente vê nesse texto a exaltação da santidade que há pouco Pedro, ele, ao chamado, ele faz uma carta universal com um apóstolo. E aí, amados irmãos, ele decifra nesse texto, eu não vou citar tudo, mas eu marquei aqui os pontos, louvado o nome do Senhor Jesus, para que nós possamos dar início no estudo da palavra, da santificação. Pedro, ele está falando de uma exaltação de uma santidade. Através da santidade, nós veremos a santificação. Ou seja, é um conjunto que se complementa um ao outro. E aí a gente vê no versículo de número 14, que ele fala
santidade vai trazer para nós? Glória a Deus. Mas tudo tem um propósito em nossas vidas. Tudo é um alvo. Nós não estamos aqui à toa nesta noite. Nós não viemos aqui só para olhar um para o outro. Nós viemos buscar a nossa santificação. Louvado o nome do Senhor. E para que nós possamos buscar a nossa santificação, depois dela há um alvo lá na frente. E nós vamos ver no decorrer do estudo. Há uma progressão, há um entretenimento que nós vamos atribuir à santidade, à santificação, para que nós venhamos desfrutar, louvado o nome do Senhor Jesus. Não aqui não vai ser o desfrutamento total da nossa santificação. Nós vamos ter uma honra, uma glória dada em outro lugar, louvado o nome do Senhor Jesus. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu vi um tema que há dois tipos de temperamento, ou seja, de mudança, quando nós começamos a caminhar com Cristo. E quando eu fui dando continuidade nesse texto, na Bíblia, lendo, estudando, há 3 passos para que nós possamos ver a glória do Senhor Jesus. Mas irmãos, nós vamos dar continuidade no versículo de número 19. Mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses tempos por amor de vós. Oh, aleluia, Senhor Deus. Quando nós passamos a entender o precioso sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, há um tempo atrás, antes de eu conhecer a Cristo, todos nós vimos falar que Jesus Cristo ele foi entregue na cruz. Nós assistimos aquele filme A Paixão de Cristo, louvado o nome do Senhor Jesus, mas nós não atribuímos aquilo que nós entendemos hoje, que foi o sangue do Cordeiro, na qual foi derramado naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia fala que ele foi incontaminado. Aquele sangue ele foi puro, louvado o nome do Senhor Jesus. Ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha nada carregado em suas costas que viesse apontar. Ele aí traiu, ele aí xingou, ele fez algo que não foi da vontade de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Ele foi simplesmente incontaminado. E o que traz essa incontaminação para nós? Traz a pureza, traz a santificação. É um resplandecer que todos os dias, quando nós levantamos, quando nós começamos a caminhar, nós pedimos a Deus: Senhor, faça com que a tua semelhança ela seja transbordada sobre mim, para que eu não venha pecar contra ti. É uma briga, todos os dias é uma briga, a santidade contra a carne. Nós vimos já, acho que foi um mês todinho, tem falado aqui sobre a constância. O que vale nós orarmos hoje, passarmos 15 dias sem orar? O que vale se nós pegarmos na palavra do Senhor Jesus e passar 20 dias sem pegar? Nós temos que ser constantes, e através da nossa constância vai vir a santidade. Glória a Deus. Não adianta hoje eu estar aqui em cima do altar, como amanhã eu estar num bar, eu estar fumando, eu estar me prostituindo, eu estar brigando com o meu vizinho, eu estar tratando o meu irmão mal, eu dando um mau exemplo lá na rua. Aonde vai estar? Não é nem minha, é a santidade do Senhor. Glória a Deus. Nós não carregamos nada sobre nós, é o Senhor quem tem dado, é o Senhor quem tem atribuído, é o Senhor que tem dado a graça e o poder do Espírito Santo para que nós pudéssemos hoje estar na santidade. Eu me lembro agora, há alguns anos atrás, agora fez 5 anos de casamento meu e da Suzana, nós se unimos, e quando nós casamos eu acho que tinha 8 meses de convenção, não era, filho? Por aí. E aí eu fazendo esse estudo e bateu uma lembrança de como foi a minha convenção. Amados irmãos, ninguém dava mais nada por mim. Eu não passava mais de um cachorro.
deitado na calçada. A minha própria família dizia que eu não tinha mais jeito. Meu pai chegou a pegar o telefone e ligar para Suzana: Suzana, tu é obrigado a aguentar se tu quiser, mas eu já lavei minha mão. Eu estou esperando só uma notícia. A ambulância, ligaram para a ambulância demorou a me levar. Chamaram um rapaz que se encontra no Rio de Janeiro, levaram-me às pressas para o hospital com coma alcoólico. Chegando lá, os médicos disseram que eu estava morto, o coração tinha parado mais uma vez. E esta mulher ao meu lado, meu irmão também. E aí, amados irmãos, depois daquele tempo, eu comecei a passar algo na minha mente. E aquilo foi me trazendo uma perspectiva de mudança. Mas só que eu não conseguia mais. Sozinho eu fazia uma reparação em minha vida e eu via que eu não tinha mais condições de caminhar só. E a Suzana já tinha aceitado Jesus, a Rafaela também já há alguns meses, anos atrás. E aí a minha convenção, amados irmãos, veio umas topadas dentro da igreja. Eu chegava me segurando pelas paredes, se sentava lá no cantinho da igreja. E aí esse homem desceu do altar, ia se sentar lá do meu lado. Aí eu pegava e dizia assim para ele: pastor, o que você ia fazer aqui, rapaz? Lá para cima do altar, para tomar o seu culto. Aí eu vim para cá, vou sentar aqui do seu lado, porque eu já passei por essa situação e eu sei o que você está passando. Você precisa de ajuda, você precisa de uma pessoa do seu lado, você precisa de oração. E aí, amados irmãos, aquilo foi entrando na minha mente, entrando, e até que chegou um dia, eu acho que eu estava até bêbado, e ele perguntou se tinha alguém para aceitar Jesus, para se reconciliar. E aí, opa, hoje, as pernas começaram a tremer, eu quase que não chegava lá na frente. E aí foi indo umas etapas que nós vamos ver no estudo, louvado o nome do Senhor Jesus. A convenção da gente, a palavra do Senhor vai dizer que ela não é de uma hora para outra. Há um processo, há uma santificação. Glória a Deus. Para que nós venhamos pular as etapas e para que nós viéssemos estar aqui. Glória a Deus. E aí, amados irmãos, eu vou ler aqui uma introdução que vai falar sobre a santificação, que se realiza em 2 tempos: um ato e um processo. No momento em que a pessoa é salva, ela se torna santa, ela é separada do mundo para Deus. Glória a Deus. E aí, Romanos 1,7, quem puder abrir, louvado o nome do Senhor Jesus, quiser acompanhar, a gente vai ver bem rapidinho para que o tempo ele não possa voar. Mas eu estou vendo que o tempo está bem rápido. Aleluia. Primeiro Romanos 1,7. Se alguém achar que puder ler, amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1,7. Aleluia. Romanos capítulo 8, o versículo 7, né? Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. É 8 ou 8? Romanos capítulo 1, versículo 7. Glória a Deus. 1,7. Diz a palavra do Senhor: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 2. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 1, do versículo 1 ao 2. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou ler aqui. Chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão
só bens. A igreja de Deus que estava em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Glória a Deus. Aleluia. Agora nós vamos para o outro, que Efésios, capítulo 1, versículo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Glória a Deus. A gente vê em todas essas passagens bíblicas que o apóstolo ele manda uma referência de uma maneira que ele trata os irmãos de uma denominação, de uma santidade. E o que nos chama mais atenção é que quando o apóstolo Paulo ele se refere a essa saudação, ele fala da graça e a paz do Senhor Jesus. Mas irmão, qual foi o entendimento que o Espírito Santo me deu sobre essas saudações que ele dá as cartas, enviando para o povo que tinha aceitado a Jesus, que tinha passado por uma convenção? Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Mas irmãos, quando nós éramos do mundo, nós andávamos na rua, era bom dia, boa tarde, boa noite. Já quando acontece a primeira convenção, até o agir de nós falarmos é diferente. Louvado o nome do Senhor Jesus. Nós tratamos com a paz de Cristo, a paz do nosso Senhor. Louvado seja Deus. E aí, amados irmãos, o fluir do Espírito Santo, ele já vem dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de nós, porque uma criatura nós já somos novos, nós já temos confessado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, amados irmãos, para que nós possamos dar continuidade, mas este é apenas um aspecto depois de salvo. Precisa ser santificado para se conformar com a vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Romanos capítulo 12, do 1 ao 3, né? Isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 1 em diante diz a palavra do Senhor. Rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba que a temperança, conforme a medida da fé que de Deus repartiu a cada um. Versículo 4: porque assim como um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Versículo 5: assim nós que somos muitos,
somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, e se a profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se o ministério seja o ministro ensinar, haja dedicação no ensino. Versículo 8. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberdade. Que preside com cuidado. O que exercita a misericórdia com alegria. Até qual? Até aqui, pastor. Glória a Deus. Obrigado. Amados irmãos, a gente já vê a mudança de temperamento de uma santificação para outra. Aqui o apóstolo Paulo ele já exorta o cuidado, a moderação de uma santificação da qual a gente vai atribuir de um passo para o outro. Então que ele fala de os dons, louvado seja o nome do Senhor Jesus, segundo a graça que foi dada, da profecia, seja segundo a medida da fé. Então nós entendemos que o dom, a fé e a santificação, elas fazem parte de um conjunto. Se eu não tenho fé, como é que eu vou chegar à santificação? E se eu não tenho santificação, como é que o dom ele vai chegar a atribuir a mim? Como é que o dom de línguas ele vai chegar a resplandecer sobre minha vida? Como é que o dom da sabedoria vai chegar ao decorrer de um tempo se eu não estou buscando a santificação? Como é que um dom de orar, de curar, de livrar, de passar uma revelação vai transbordar sobre nossas vidas se nós não temos fé? Um leva ao outro, louvado o nome do Senhor Jesus. E aí, amados irmãos, nós vamos entrar agora, ver se dá tempo. Existe 3 passos para uma santificação. Como eu acabei de falar no começo do estudo, eu estava fazendo um estudo e vendo 2 santificações. E aí no decorrer do estudo, o Senhor me mostra outra. E aí eu vou ser bem breve, para que o tempo ele possa cooperar com o estudo. Mas irmãos, o primeiro passo da separação de uma santificação inicial, ele é o posicional. O que é o posicional, amados irmãos? Meu posicionamento, a minha posição. Se nós ficarmos parados nessa cadeira, e aí vai passando uma marcha, ou seja, lá o que for, aí na pista, se nós não se levantarmos da cadeira e formos até lá fora, nós não vamos conseguir ver a marcha. O meu posicionamento ele continuou parado na cadeira. E esse foi o posicionamento que cada um de nós temos ao Senhor. Um posicionamento a qual nós demos um passo. Um posicionamento na qual nós caminhamos para conhecer Cristo. Se nós não tivéssemos se posicionado diante de Deus, nós não estaríamos aqui. Nós não tínhamos como ter a face de Jesus. Nós não teríamos como sentir a presença do Senhor. Louvado seja, glorificado é o nome do Senhor. E aí nós vamos ver o que ocorre no momento da convenção e da conversão, quando a pessoa crê em Jesus Cristo. Nós sabemos que praticamente a gente vai fazer visita, vai fazer evangelização, quando chega lá na casa do povo, eu não tenho Deus no coração, eu não preciso de Deus não, eu já nasci com Deus no coração. Mas não é bem assim. Quantas e quantas as vezes eu também não cheguei a falar isso? Então, amados irmãos, a partir do momento que ocorre a convenção e a conversão, se nós prestarmos atenção, vai ser 2 palavras diferentes. Vai mudar só o N para o R. Convenção e conversão. Porque quem convence é o Espírito Santo. Então foi uma convenção. Não foi o pastor, não foi a missionária, não foi o
Senhor Jesus. E quando nós vamos para a conversão, é a conversa, é o diálogo. Eu conversei, eu abri a minha boca, eu confesso o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de minha vida. Aí é que começa uma caminhada, aí é que as coisas começam a mudar. Eu não sou mais a mesma pessoa, eu começo a ser chamado de outro. Louvado o nome do Senhor Jesus, porque aconteceu uma convenção. E quando acontece uma convenção, a mudança, temperamentos diferentes vão se atribuindo no decorrer da caminhada espiritual. Aleluia. Nós vamos ver a resposta de um ato de Deus que declara que o crente ou o cristão, ou seja, santo, o pecado, ele é justificado e perdoado, não mais culpado diante de Deus. Glória a Deus. Porque é apagado. Aleluia. Quando há convenção, quando eu abro a minha boca e convenço, eu converso com o Senhor Jesus com os meus lábios, que Ele é o único suficiente Salvador de minha vida. Os meus pecados, eles foram apagados. É tanto que o pastor ele faz aquele ato lá espiritual, para a gente dizer o nome completo da gente, que o nosso nome é apagado do pecado, do lamaçal, e é escrito no livro da vida. Louvado o nome do Senhor. É o primeiro passo da nossa convenção. Ali vai começar uma santificação, e ali uma etapa ela vai dar progressão em nossa vida. Aleluia. Nós vamos ver um exemplo. O indivíduo, ele é separado do poder do pecado, e em espírito é feita uma nova criação. Aleluia. Nós éramos uma criatura. Aleluia. E agora nós já passamos a ser chamados de uma criação. Glória a Deus. Uma criação que foi Deus quem criou, porque nós confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, e ali nós já somos reconhecidos como filhos da promessa. Antes nós não éramos, era chamado, mas ainda não era exortado pela santificação de filho. Aleluia. Como uma mãe, ela abandona o filho, o pai, bota numa frente de uma casa, e ali vai para um orfanato, e ali são adotados. Ali muitas vezes aquelas crianças não sabem, aí chamam os seus pais de pai. Quando é mais lá na frente, o casal vai e diz: você é adotado. E aí ali, amados irmãos, é convencionado uma convenção. Louvado o nome do Senhor Jesus. E essa convenção, ela sai pelo lado espiritual, a partir do momento que nós deixamos de ser criaturas e nós passamos a ser uma criação de Deus. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos o primeiro passo de uma separação, de uma santificação, de um posicionamento. Agora nós vamos para o segundo passo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O segundo passo de uma santificação, que vai se chamar progressiva. Glória a Deus. E quando nós chamamos progressiva, eu já me lembro logo das mulheres, das varoas, que a minha esposa já fez. Existe um negócio no cabelo que chama progressiva. As mulheres que têm salão fazem um revestimento no cabelo. Me desculpe, o cabelo da mulher está um pouco meio duro, crespo, quebrado, bichoinho. E aí faz essa progressão. Como é que fica o cabelo dela? Fica liso, louvado seja. Aí não está entendendo? Louvado o nome do Senhor Jesus. Começa a alisar, começa a ficar bonito, muda a característica. E aí demora, né? Vai puxando ali um pouquinho, vai passando um produto, depois seca, aí depois passa uma escova, aí depois vem outro produto, e aí depois tem que comprar mais um shampoo e um creme para ficar daquele jeito bonitinho. Mas irmãos, traz para o lado espiritual do progresso de nossa vida. Se nós não estivermos constantes em oração, se nós não estivermos buscando a santificação do nosso Senhor, se todos os dias quando nós se levantarmos, nós não pedimos: Senhor, Pai, sem ti eu não sou nada, me mostra, Senhor Deus, a tua face para
que eu possa caminhar, me dá a regeneração, me dá a progressão todos os dias, para que eu possa estar progredindo diante da tua face. Mas não vamos caminhar, e até caminha, mas vai ser dito como outros qualquer que é chamado aí. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É por isso que existe a convenção progressiva, é uma progressão na qual nós damos continuidade na santificação, uma santificação na qual ela vem de oração, ela vem de jejum, ela vem da palavra, ela vem de amor, ela vem do tratado do meu irmão, ela vem da comunicação, ela vem do meu andar, ela vem das minhas vestes, e assim ela vai indo, louvado o nome do Senhor Jesus. Se eu sair no meio da rua só de short, eu acho que, vamos dizer logo, enche o diabo, Fernando, ele repreende em nome de Jesus, ele saiu da caminhada. Se vocês verem minha esposa, um shortinho colado, marcando as partes dela, vocês também vão dizer: a Suzana não está mais na igreja não, porque houve uma convenção, houve uma progressão. E essa progressão, ela não foi que nem foi dado o exemplo de um cabelo, que quando cai a água, louvado o nome do Senhor Jesus, volta de novo e tem que fazer o tratamento. É uma convenção que na qual foi o Senhor que fez, foi o Senhor que chamou. E no dia que nós pensarmos em sair dessa progressão, de abandonar, o Senhor ele vai nos cobrar, o Senhor ele vai nos incomodar, louvado o nome do Senhor Jesus. Ele vai nos dizer: ei, não é aí para você estar, não é esse caminho que eu te mostrei, não é por aí que você deve ir, louvado o nome do Senhor Jesus. Essa é o segundo passo da santificação progressiva, é uma progressão espiritual, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma santificação, é o segundo passo. Nós estamos vendo, o primeiro passo foi o posicionamento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do posicional, a minha posição. E o segundo nós vemos agora a progressiva, que é a progressividade de Deus sobre nossas vidas. E o que é um processo de uma progressão? É um processo contínuo que acontece no longo da vida cristã, louvado o nome do Senhor Jesus. E aqui aceitou Jesus logo que ela foi logo. Não, é uma etapa, é um processo. Aleluia. Todos os dias nós passamos por um processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pelo amor de Deus. Misericórdia de Deus. Eu vou finalizar aqui, meus irmãos, que tudo é com ódio da essência do nosso Senhor. Eu não posso ultrapassar, pois até isso aqui é um temperamento, é uma progressão que o Senhor nos dá. Nós só vamos até aonde a ordenância nos dá. Se nós formos passarmos, nós estamos passando por cima da autoridade de Deus depois dos nossos líderes. E amados irmãos, eu vou finalizar essa. Faltou a terceiro passo da santificação final. Eu creio que numa oportunidade devocional eu posso estar trazendo. E eu espero, amados irmãos, que a igreja tenha compreendido o que é uma santificação, o que é uma preparação. Vou ser sincero para meus irmãos. Olha que arrumo de folha que ficou faltando ter aí. Mas eu creio que com essas pequenas palavras, que não foi eu que falei, e sim o Espírito Santo de Deus, nós vamos sair daqui atribuído, para que nós possamos estar mais próximos de Deus, para que nós viemos atribuir a santificação. A santificação qual? Diácono Fernando, a santificação de estar um dia com Deus, a santificação de quando as trombetas tocar, nós estarmos aptos para escutar, a santificação que nós possamos estar unidos, caminhando em um propósito só, que é entrar na glória do nosso Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor tocou no meu coração, e em cima do estudo atribuído por Ele. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade, e as palmas louvam e engrandece o nome do Senhor Jesus. Aleluia, né? Que pena que ela passa rápido, né? Que palavra abençoada. Eu passar a noite toda ouvindo essa palavra de Deus, né? É bênção, né? Por
isso que é bom, amado, a gente crescer na graça, no conhecimento, no louvor e adoração, para que os irmãos venham ver o que é que o Senhor faz na transformação na vida daquele que quer ser transformado, né? Porque o Senhor, Ele dá o livre-arbítrio para cada um o caminho que deve seguir. Esse homem, eu chegava na casa dele, ele estava todo se tremendo, né? Era alcoólatra mesmo, né? Dizia que não tinha mais jeito. Eu falei, tem jeito sim, eu também era alcoólatra. Eu comecei a beber aos 13 anos de idade e bebia até os 30, perto de Serra Pura. Ficava se tremendo todo dia se eu não tomasse uma. Mas o Espírito Santo do Senhor me convenceu do pecado, de juízo, e hoje eu estou aqui para onde glória do Senhor, fazendo discípulos para o Senhor, né? Porque toda glória e todo louvor e toda adoração é para o Senhor. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus Cristo, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade. Como eu já disse, né, no sábado vamos estar aqui na marcha profética, marcha para Jesus, a partir das 17 horas. Após a marcha para Jesus, um culto de louvor e adoração, a qual o levita Samuel Mota vai estar conosco aí, louvando a palavra do Senhor, né? E os líderes missionários também vão estar aí trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações, amém? Os irmãos já estejam orando aí pela vida dos missionários que estão vindo do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, da Serra de Nova Russas, ali de Cancela, do Major Simplício, né? Os irmãos todos vão estar conosco aqui no sábado, e eu creio que vai ser bênção para a honra e glória e louvor do nosso Senhor. Os irmãos estejam orando por cura, por libertação e salvação de almas, amém? Sexta-feira, culto de oração, amém? Às 18h30, os irmãos já estejam aqui novamente, para que a gente possa já estar aí fazendo novamente um clamor, uma corrente de oração. Pai, nós queremos louvar ao Senhor na beleza, Senhor, de tua santidade, Senhor, pela palavra que foi introduzida em nossos corações nesta noite, que venha dar fruto de 30, de 60 e até 100 frutos por um, que o Senhor possa conduzir esta igreja maravilhosa, Senhor, em paz para os vossos lares, Senhor, que assim, Senhor, eles estejam, Pai, cheios da tua presença, que sexta-feira nós continuemos, ó Senhor, nesse mesmo propósito, ó Senhor, louvando, adorando e glorificando o teu nome. Já abençoa também o culto amanhã de unção e oração ali, não mais assim, ali, Senhor, em Morros, ó Senhor. Abençoa também a vida do diácono Antônio Cifalba, que vai vir do Major Simplício ministrar a tua palavra lá nos Morros, Pai. Usa ele com unção, com autoridade. Abençoa a vida do diácono Fernando, da diaconisa Suzana, todos os irmãos ali de Morros, Pai. Cada um daqueles que vão estar ali no culto amanhã, que o Senhor seja com eles, Pai, guardando e protegendo. Guia essa igreja aqui de Boa Esperança para os vossos lares. E sexta-feira nós estamos aqui de volta, sábado e domingo, Senhor, para ser uma semana de adoração, glorificando teu nome, e graças nós te damos, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e agradece o nome do Senhor. Amados irmãos, fechar os nossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco e esteja conosco e todo Israel na face da terra, somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvem e agradecem ao Senhor e a paz de Jesus ao seu irmão, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados. Glória.